Olá pessoal, tudo bem? E por fim chegamos à temporada pisciana, o último signo da roda zodiacal. E o que a gente pode esperar para essa temporada? Afinal de contas, temos aí a participação de Saturno nessa temporada. Saturno já está em Peixes há algum tempo. Eu tenho aqui o vídeo onde eu falo de Saturno em Peixes, né? Trazendo aí alguns desafios para os piscianos e pessoas que têm aspectos importantes no signo de Peixes, tá? Mas todos nós somos afetados por esses posicionamentos celestes, mesmo se você não tenha nenhum planeta pessoal ou aspecto importante nesse signo, também somos afetados de forma coletiva. E o que a gente pode trabalhar, né, de forma consciente, afinal de contas estamos falando do Sol, no signo de Peixes, as qualidades e os aspectos piscianos, né, na nossa vida, tá? A gente trabalhar as questões luminosas na nossa vida deste último signo da roda zodiacal. Pois bem, antes de eu começar a falar, nesse vídeo eu vou fazer, né, um apanhado como todos os outros. Eu faço um apanhado geral das antigas mitologias desse signo, né? Em diversas mitologias, seu significado simbólico e como a gente pode, então, se conscientizar desse aspecto na sua vida. Meu nome é Ellen Riz Mourão. Eu sou psicoterapeuta junguiana, sou astróloga e também oraculista. Eu trabalho com as runas, o baralho cigano e o tarô. Sejam muito bem-vindos ao canal. Você que está aqui pela primeira vez, curta, compartilhe, siga para você receber os conteúdos que são feitos toda semana com muito carinho, muito estudo, muita profundidade, para que a gente possa estar, além de informados sobre os assuntos celestes, que a gente possa também se preparar, que a gente possa trabalhar de forma consciente. Afinal de contas, a gente está falando de arquétipos, imagens simbólicas, né? E os arquétipos, sim, nos afetam. E de que forma a gente pode olhar para esses arquétipos e se conscientizar daquilo que a gente precisa, do que é necessário enquanto humanidade, enquanto coletivo. Pois bem, vamos lá. Como eu já disse, nós estamos iniciando a temporada pisciana, que se iniciou no dia 19 de fevereiro e fica até 20 de março, onde aí estreia o Sol. Depois disso, o Sol estreia no signo de Áries, dando início, então, ao que a gente chama de Ano Novo Astrológico. Então, veja bem, a gente está num momento de uma transição, tá? A gente está no momento de finalizações, afinal de contas, a gente está no último signo, que tem uma energia natural com a casa 12, que é uma casa de inconsciente, uma casa de finalizações, uma casa de fim, tá? Até de morte física, sim. Afinal de contas, o fim do nosso mundo físico, né? É uma passagem para um outro, assim como a casa 12 e a energia de Peixes pode significar uma transição, né, para uma nova vida, né? Muitos astrólogos associam, por exemplo, a casa 12, né, à gestação ou a uma vida passada, se você acredita ou não, ok? Mas a gente pode pensar no sentido de uma transição para uma nova vida, né? Porque sim, tem muito a ver com a gestação do bebê, né? Como que o bebê estava na barriga da mãe, as emoções, o que ele passou, etc e tal. Então que a gente pense tanto na morte quanto na vida. Afinal de contas, o fim leva para um novo começo. E que a gente aprenda então agora, com essa temporada pisciana, a deixar as coisas fluírem para uma nova vida. Ok? Peixes é o terceiro signo do elemento água, é o último signo do elemento água, então a força e a potência da água estão aqui neste signo. Afinal de contas, os dois primeiros, Câncer e Escorpião, não são necessariamente tão aquáticos. Se a gente pensar, né, no símbolo do Câncer, que é um caranguejo, ora ele está na água, ora ele está na terra, ele faz uma transição, ele transita, né, nesses dois mundos. O símbolo de escorpião é o escorpião e ele não está na água, tá? Apesar de ser um signo de água, você não vê um escorpião na água, você vê o escorpião na terra. Agora, o símbolo de peixes são dois peixes, parecem que eles estão voltados em direções opostas, e isso tem a ver sim com algumas questões da personalidade pisciana, né? E os peixes estão totalmente na água, não sobrevivem na terra. Por isso que muitos piscianos, né, e pessoas com aspectos importantes em peixes podem ter momentos de escapismo, fuga da realidade. Afinal de contas, eu tenho que estar na água, eu tenho que estar ali, ó, naquele grande útero, naquela solútil, me dissolvendo, né? Então a gente vai falar também desse aspecto solútil do signo de Peixes, que é muito forte neste signo. Então a potência da água está aqui,
tanto do lado positivo, luminoso, quanto do lado sombrio. Pois bem, ele também é regido por Netuno, o senhor das ilusões, o senhor da dissolução, o senhor dos mares e dos oceanos. Se a gente for lá um pouquinho para a Grécia Antiga, a sua regência olímpica era justamente Poseidon. Tá? A regência olímpica já era Netuno nessa época. Os gregos já compreendiam que peixes tem a ver com esse vasto universo, tá? Do oceano, das forças do interior do oceano, das forças do interior da terra que estão debaixo da água. Por isso que Netuno está associado aos terremotos também, né? Porque essas forças causam catástrofes também na água, como tsunamis, etc. e tal. Pois bem, agora a gente vai um pouquinho lá para o Egito. A gente vai entender como era essa temporada, esse simbolismo de peixe para os egípcios. Vamos voltar um pouquinho lá no Egito e observar o Nilo. Segundo os egípcios, as enchentes, quando o rio atingia o auge, tá? Isso acontecia numa lua cheia no signo de Peixes, tá? Uma lua cheia no signo de Peixes significa o seguinte: a lua em Peixes fazendo uma oposição ao sol em Virgem. Lua cheia é sempre uma oposição. E na lua cheia, a gente sabe que geralmente na lua cheia as marés aumentam, tá? Isso a ciência já comprovou que as marés elas aumentam. Em Peixes, atingiu o auge, atingiam as enchentes do Nilo, tá? Então a gente já vê o poder da água deste signo, né? O Egito, então, ele era lavado, né, durante essa temporada. Então, durante as enchentes, a lua cheia no signo de Peixes, Egito se tornava, então, um grande oceano, certo? Pois bem, vamos continuar aqui. Já falei para vocês da regência olímpica, que era Poseidon. Obviamente, na astrologia contemporânea, nós tínhamos Júpiter, né, Zeus, o senhor do Olimpo, regendo Peixes, tá? E após a descoberta de Netuno, né, que foi em 1846, a regência passou, então, para Netuno, a regência de Peixes. Alguns ainda consideram Júpiter o regente, né, de Peixes. Afinal de contas, Júpiter e Zeus, Júpiter, Zeus e Netuno, Poseidon, eles são irmãos, né? Tinham um caráter vingativo, belicoso também. Vamos ver que Netuno não era nada calminho não, tá, gente? A gente esquece, né? Muitas vezes quando nós falamos de Peixes, dos piscianos, nós esquecemos que a regência é de Netuno. E a ira, a vingança e os surtos de Netuno, clássicos na mitologia, também fazem parte do simbolismo pisciano, ok? Pois bem, vamos falar desse deus um pouquinho mais? Eu tenho um vídeo aqui falando de Netuno, vou deixar para vocês, ok? Para vocês entenderem um pouquinho melhor quem é Netuno. Mas Netuno era um deus raivoso e vingativo, até muito mais que o Hades, tá, gente? Que Plutão, muito mais, né? Plutão não era um deus temido, afinal de contas era o deus no mundo dos mortos, do submundo, mas quem era realmente temido por sua força destrutiva era Netuno. Se nós pensarmos no oceano, né, como a imagem do inconsciente coletivo, a gente pode entender que dentro do oceano existe uma potencialidade imensa para várias coisas, né? No inconsciente coletivo não existe bem e mal. Essa divisão do que é bom, do que é ruim, ela não faz parte do inconsciente, isso faz parte da consciência humana, de separar as coisas. Pois bem, no inconsciente coletivo nós temos grande potencial nesse oceano de vida terrestre, de alimento, de nutrição, de beleza, mas também de fúria, de raiva, de destruição. Quando o inconsciente coletivo nos toma, nós somos devorados por essa força, né? Carl Jung fala brilhantemente na sua obra, né? Nós somos dissolvidos, algo que pode levar à esquizofrenia, ou seja, a dissolução completa do ego. Somos engolidos, destruídos, né? Então a força destrutiva,
das tempestades de Netuno também estão nesse simbolismo. E a gente vai sim, neste momento, estar diante dessa força do inconsciente coletivo. Tá forte, o sol está lá. Então a gente vai começar a tomar consciência dessa força, tá? Dentro de nós, da força do inconsciente. Então muitos de nós, né, isso vai depender da área que cai peixes no seu mapa, se movimenta planetas, se faz aspectos com planetas importantes, a gente vai sentir nesse período, todos nós, que nós não temos controle, tá? A gente pode sentir que tudo que a gente quer fazer de uma forma de vontade, porque a vontade do ego está em Áries, não em Peixes. Peixes, a gente tem um sacrifício de entregar, né, de deixar, por isso é um signo de fé. A gente vai sentir que as coisas estão fora do nosso controle. Alguns podem tornar-se conscientes de compulsões alimentares, sexuais, de bebidas, de drogas, ou compulsões movidas pelos nossos complexos, pensamentos, crenças, dores e mágoas que vêm a fundo, comportamentos repetitivos que nós temos. Vamos usar essa energia, né? Não é tão simples, mas que a gente possa se conscientizar desses complexos, porque o complexo, quando ele atua, ele engole a consciência. É uma ação netuniana, é sim uma ação do inconsciente, né? E sempre por trás, né, no núcleo deste complexo, então o meu complexo materno, meu complexo de inferioridade, isso pode vir muito mais à tona agora, tá, gente? Ele sempre tem uma imagem arquetípica, tem um mito, tá? Uma mitologia padrão ali, né, movimentando, dando base, sustentação para os complexos. Então sim, a gente pode ser tomado nesse momento, e talvez a gente só consiga se conscientizar do que aconteceu conosco quando o sol entrar em Áries, e aí a força do ego vai estar maior. Então, que a gente tome cuidado, né, com essa energia do rebanho, que tem muito a ver com essa energia do inconsciente coletivo, que é muito forte, tá? Nós podemos ser levados por essa força, tá? Pois bem, desculpa, gente, deixa eu voltar aqui na minha colinha, tá? Então, os peixes está muito associado a esses aspectos profundos e misteriosos do oceano, de Netuno, tá? O oceano também é fonte de sonho, né? Olhamos para o oceano tem uma imagem daquela coisa romântica, de sonhos, de possibilidades. Existem 1000 possibilidades dentro do oceano. Por isso que muitos piscianos e peixes é um signo associado ao sonho. Além disso, a gente pode pensar na questão do sonho literal. Afinal de contas, é através do sonho que nós temos contato com o nosso inconsciente. É ali que existe uma conversa. Então preste sim atenção aos seus sonhos nesse período. Não que você não tenha que prestar atenção nos seus sonhos nos outros, mas nesse aqui pode ser muito mais significativo, né? Então a gente associa peixes aos sonhadores do mar, mas também aqueles que sabem que a força do mar pode ser extremamente destrutiva. A gente esquece das tempestades do mar, né, das ressacas, né, das tsunamis, né? Então a gente associa muito ao aspecto mais sonhador, ao aspecto de fuga da realidade, de Netuno, do mar, do oceano, para peixes. Esquecemos da vingança e das tempestades em peixes. Um lado sombrio, sim, piscianos podem ser extremamente destrutivos, autodestrutivos e destruírem todos à sua volta com seus vícios, tá? Com aspecto passivo-agressivo, né? Se fazendo de vítima, na vítima, né? A gente vê muito esse padrão no eixo peixes-virgem, peixes, a vítima e o algoz. É um eixo que para alguns astrólogos é considerado kármico, né? Eu não trabalho com astrologia kármica, mas só para que a gente entenda o simbolismo, né? O karma dizendo que você tem coisas a pagar, vamos dizer assim, né? Se a gente pensar em termos psíquicos, sim, temos coisas a pagar, afinal de contas, muitas vezes a gente traz complexos que são de origem familiar, que são de origem coletiva, que a gente precisa trabalhar, tá? Os nossos complexos têm a ver com esse eixo, ok? E a vítima sacrificial, a gente vai falar um pouquinho da vítima sacrificial, que
tem o lado luminoso, nós precisamos muitas vezes fazer sacrifícios, em peixes nós vamos ter que fazer sacrifícios. No entanto, a gente pode ter em figuras piscianas a eterna vítima, né? E você, o eterno algoz, né? Ou você ser a eterna vítima e o outro, o eterno algoz. E a vítima sempre tem razão, porque a vítima, em termos de simbolismo, é sempre a criança sacrificada da grande mãe. Já falarei sobre isso, chegarei lá, ok? Então, vamos lá. No inconsciente coletivo, o que a gente pode encontrar aqui? Pessoas que têm uma conexão forte com essa energia, com o inconsciente coletivo. A gente encontra no xamã, né? Aquele que consegue transitar nesses dois mundos, nos médiums. Por isso que muitos piscianos e pessoas com aspectos importantes em peixes têm essa capacidade mediúnica de mediar ambos os mundos, do inconsciente, do outro lado e deste da realidade. Por isso que muitos têm essa dificuldade de estar totalmente, completamente na Terra, no mundo, né? É um habitat difícil para eles, a Terra, né? Diferente dos seus irmãozinhos do elemento água. A gente encontra também os artistas, os místicos, né? Aqueles que buscam estado de êxtase. O artista, muitas vezes, é uma figura que está muito em contato com o inconsciente coletivo. Ele produz, ele tem inspirações, isso é energia de peixes. Podemos acessar as nossas inspirações? Podemos, claro, né? Este lado mais inspirador que vem do inconsciente, claro que podemos, né? Deveríamos, inclusive, durante essa temporada, ok? Então, eles são capazes de chegar a esse profundo oceano, esse vasto oceano, e trazer coisas lindas. Mas também existe um perigo danado, principalmente em figuras artísticas. Conhecemos várias figuras artísticas que enlouqueceram, né? Enlouqueceram no sentido de que aquilo tudo tomou o ego deles, eles não sabiam mais diferenciar, né? Alguns têm problemas sim com álcool, com drogas, com fuga escapatória da realidade, né? A gente tem nessa imagem, né, do místico e do artista isso. Alguns com extremo sofrimento psíquico. Afinal de contas, em Peixes e Casa 12 temos o sofrimento psíquico, tá? É um signo associado à saúde psíquica, tanto a saúde quanto a doença psíquica, a dor, né? E todos nós temos as nossas dores psíquicas, elas existem. Então, que a gente se torne consciente da nossa dor psíquica, tá? E muitas vezes a gente tem que fazer uma doação, né? Famoso, vou me doar, vou fazer algo pelo outro até para aliviar a minha dor. Isso é muito comum no signo de Peixes, nessa energia de Peixes, tá? O se doar, né? Eu me sacrifico por algo maior, até movido pelas minhas dores. Quantas vezes pessoas que passam por momentos extremamente turbulentos de tempestades vindas do inconsciente coletivo, com dores psíquicas profundas e se tornam extremamente compassivos, que começam a se doar, fazer caridade, cuidar do outro, do próximo e adquirir uma compaixão imensa. Porque no inconsciente coletivo, nós somos o todo. Aqui em Peixes a gente vai ter o aprendizado do todo. Nós não estamos separados. A minha dor é a sua e a sua também é a minha, ok? Vamos falar um pouquinho mais de Netuno. Deixa eu entrar um pouquinho mais nesse aspecto mais a fundo. Netuno era um cara conhecido que a vingança dele era meio passivo, sabe? Passivo-agressiva. Ele atirava nuvens de tempestades e coisas complicadas, redes complicadas. Ele colocava sereias, né, contra seus inimigos, aqueles que ele não gostava, que ele não ia com a cara. Ele fazia as pessoas, como por exemplo Odisseu, fazia as pessoas se perderem no mar, não saber o caminho para onde estão indo. Então a gente pode ter nesse período uma sensação de que a gente não sabe para onde a gente está indo. Um símbolo muito forte que me vem na temporada pisciana é Jonas dentro da barriga da baleia, né? Quem conhece essa história que é bíblica, de Jonas engolido pela baleia, sendo levado, existem outras histórias muito semelhantes, porque trata-se de um tema arquetípico. Por exemplo, o Pinóquio também engolido por uma baleia, né? E a gente tem outros que eu não vou citar aqui, mas para que vocês entendam, é este o período, é uma transição. E nessa transição, muitas vezes a gente não sabe aonde a gente vai chegar.
porque não somos nós que estamos conduzindo. E quanto mais nesse período você tentar controlar com o seu ego para onde eu vou, onde eu tenho que ir, como que vai ser, pior será. Mais dor, mais sofrimento. Então é um momento de uma entrega, de deixar que a coisa flua, tá? Não quer dizer que você não vai fazer mais nada da vida, não é isso. Mas que deixar que para onde você quer ir, que seja levado por uma força maior. Por isso a gente precisa desenvolver a fé. Né? A fé não é uma fé necessariamente em dogmas, etc. e tal, mas uma fé nessa força maior que está te conduzindo. Afinal de contas, estamos todos no ventre da baleia, né? Então faz perder o caminho, faz a gente não saber para onde é que a gente está. Algumas pessoas, muitos são levados pelo Netuno para vícios, infelizmente, né? Essa é uma temporada onde a gente vai ver muito, se conscientizar de muitas pessoas que estão viciadas. O vício é uma coisa até hoje vista de um certo ponto de vista, o vício no álcool como algo comum, como algo normal. Muitas pessoas são viciadas, são alcoólicos e não têm consciência disso, porque é normalizado hoje. Então que a gente crie também essa responsabilidade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque Saturno está também em Peixes. Que a gente aprenda a ter responsabilidade sobre isso, que a gente amadureça a nossa consciência em relação aos nossos vícios, que a gente tenha maturidade. Muitas pessoas estão viciadas e não sabem, ok? Pois bem, esse é um período que o ego individual então fica extremamente fraco. Nosso ego vai tentar lutar, vai tentar sair da baleia, mas não vai conseguir. Então, apenas confie. Um outro mito que eu acho bem interessante de fazer uma associação aqui com o mito grego de Cassandra, com o simbolismo de peixes. Cassandra era uma sacerdotisa de Apolo, ela tinha o dom da profecia e da visão, né? Muitos piscianos têm esse aspecto Cassandra neles, eles sabem antever o que vai acontecer, porque estão nesse mar, desse oceano. Então eles no inconsciente coletivo a gente não tem tempo, né, passado, presente e futuro, então eles têm essa capacidade. Mas Cassandra foi punida porque Apolo se apaixonou por ela, ela não retribuiu ao amor de Apolo, e Apolo lançou uma maldição onde ela falaria, ninguém escutaria as previsões. Inclusive ela previu a guerra de Troia, a queda de Troia, mas ela não foi, ela foi desacreditada. Pois bem, ela irritou Apolo, foi amaldiçoada e ninguém deu valor, prestava atenção nas suas profecias. Se a gente pensar nisso, Apolo, como deus da consciência, da razão e do ego, ele é o sol, né? E Peixes como signo da dissolução da profecia, né? Muitas vezes a gente pode ver esse conflito dentro dos piscianos, né? Essa maldição dos piscianos, a própria consciência deles, próprio Apolo, amaldiçoando essas figuras, eles mesmos não acreditando nas suas previsões, né? Eles mesmos desconfiando em nós também. A gente pode fazer esse papel apolíneo em nós desconfiando das nossas intuições, nós desconfiando das nossas profecias. Não, eu vou lá, não, mas não vai não, mas eu vou. E a gente caindo aí cada vez mais em buracos. Então, em Peixes, a gente tem que aprender o equilíbrio das duas coisas, de ouvir a razão, mas também de ouvir esse lado mais intuitivo, mais irracional, que está no inconsciente, nos peixes. Tanto que a imagem deles é de uma dubiedade, afinal de contas é um peixe para cá, um peixe para lá. Alguns astrólogos falam de um dos peixes buscando a ascensão espiritual, né, buscando o espírito, buscando a iluminação, e o outro muito preocupado com assuntos materiais. A gente vê isso em alguns piscianos, como por exemplo, preocupados com sexo, drogas, né, se mergulhando neste oceano, tá, né, e se dissolvendo, se diluindo na matéria, ao invés de se diluir na experiência transformadora espiritual. Tá? E ele não sabe lidar com o plano material muitas vezes, né? Então a gente tem essa dubiedade. Então o grande trabalho para piscianos, vocês que estão fazendo aniversário, parabéns. O grande trabalho para vocês que têm sol em peixes principalmente, é justamente
este equilíbrio, que não é fácil para vocês, né? De eu ouvir a minha razão, de olhar para a realidade, né? Olhar para o meu signo oposto, que é virgem, que é o detalhe, a realidade, o dia a dia, a rotina, coisa que peixes odeia, mas equilibrar também com o meu lado sonhador, o meu lado visionário, o meu lado profético, o meu lado intuitivo, tá? Isso é muito importante para que eles consigam ter saúde psíquica, saúde mental, tá? E nós também. Nós vamos estar em contato com os nossos conflitos. Todos nós temos peixes no mapa. E todos nós estamos sob égide, sob a energia de peixes nesse momento. Então que a gente vai ver as nossas áreas tempestuosas, né? As nossas lutas entre a nossa razão, nossa emoção, nossa intuição, nossa profecia, né? E a gente muitas vezes não vai conseguir falar, não vai conseguir se ouvir. Então esse conflito pode se anunciar para nós também. E a gente tem que trabalhar isso, tá? O que mais que a gente pode falar? Falamos de Ulisses, né? Então a gente pode ver na figura das... Ulisses se perde no mar, tem um momento que as sereias o tentam, né? Isso a gente pode ver muito nos piscianos, pessoas com aspectos importantes, com Netuno forte, ou peixes forte, se perderem por conta do canto da sereia, né? O canto da sereia seria o canto da matéria, da dissolução, né? Então, mergulhando nesse oceano através de drogas, vícios e compulsões difíceis, ok? E o abuso de álcool, drogas, enfim, etc e tal. Um outro ponto aqui importante é que os primeiros cristãos associavam, né, Cristo, né, ao símbolo do peixe, né? Os cristãos usavam esse símbolo do peixe duplo, né? E Jesus como um grande arquétipo pisciano. Não vou dizer que ele nasceu no signo de peixes, tá, gente? Eu não tenho como afirmar isso. Mas enquanto simbolismo, ele carrega, sim, uma força pisciana muito grande, da compaixão, do autossacrifício, né? E principalmente na imagem do filho da grande mãe. Vou deixar para vocês o vídeo da temporada virginiana. A temporada virginiana, o signo de Virgem, marcado pela figura da grande mãe da terra, que tem o seu filho amante. Então, em Peixes, a gente tem o simbolismo do filho amante sacrificado, que morre e renasce diversas vezes, né? E Jesus, né, como esse Deus da colheita, né? Dionísio também, que teve sua morte, seu renascimento diversas vezes, tá? Então, o mito do filho que morre e renasce, né, está nesse eixo Virgem-Peixes, ok? O que seria, em termos psíquicos, o filho divino, né? Então, seria o filho divino em nós. O filho divino pode ser o nosso complexo materno, né? Porque o filho divino vai ser um eterno puer, né? Ele vai estar sempre com uma potencialidade de consciência, mas ele se perde, ele morre e renasce, ele morre e renasce, né? Então podemos estar presos dentro desse ciclo de filho eterno, de poeira eternos, e não querer crescer, e não querer nos tornarmos mãe e pai de nós mesmos, adultos, ok? Isso pode ser muito forte aqui no signo de Peixes. No entanto, esse filho divino vem falar dos nossos aspectos renovadores da consciência, e também de um outro aspecto, que é o amor e a compaixão, né? Tanto que Vênus está exaltada no signo de Peixes, não podemos esquecer disso. Vênus, o aspecto do amor universal, né? Pela humanidade, né? Vênus é o amor, Vênus não é só o amor carnal, né? Ela é o amor da fusão com o todo, da entrega do ego por amor. Cristo se entrega por amor à humanidade, né? Então, quanto eu me entrego para o amor, pelo amor, por algo, ok? Isso fica uma reflexão muito bacana na temporada pisciana, tá? Que muitas vezes, quando nós nos tornamos conscientes do inconsciente coletivo, conscientes da ação do inconsciente coletivo, a gente percebe que estamos nessa entrega, né, somos um todo com a humanidade, só nos resta uma coisa,